Queridos, muito bom dia. Vamos iniciar o nosso Tratando a Alma em tempos de distanciamento, em tempos de confinamento social. Nós estamos lendo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino, Pai. Alguns textos maravilhosos falam sobre o reino de Deus. Lá em Lucas, capítulo 12, versículos 30 e 31, Lucas 12, versículos 30 e 31. Diz assim: Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. As coisas que têm a ver com comida, com vestimenta, com segurança. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Pai, venha o teu reino. Ainda em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. Outra vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem do mundo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está entre vocês. Pai, venha o teu reino. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, capítulo 14, versículo 17. Paulo, capítulo 14, versículo 17, diz assim: Pois o reino de Deus, que é chegado, que está entre nós, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ainda Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, diz assim: Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 e 13, nós lemos: Dando graças ao Pai por nós, tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de luz. Então, quando eu oro dizendo: Pai, Pai querido, Papá, venha o teu reino, quando eu chamo o reino de Deus, eu estou clamando por esse reino na minha vida e na sociedade, na minha vida e no mundo. É como se as coisas estivessem um caos, desorganizadas dentro e fora de mim, desorganizadas em mim e na sociedade. Então eu chamo o reino de Deus, eu clamo pelo reino de Deus, que ele vem e organiza as coisas. É na minha vida e no coletivo. O tempo todo Jesus está nos ensinando que não existe isso do individual. Meu sonho individual, meu problema pessoal, isso é uma ofensa ao coração gracioso de Deus, uma ofensa a Jesus Cristo, porque todas as bênçãos, até aquelas que vêm na dimensão da nossa intimidade, da nossa pessoalidade, são bênçãos para que abençoemos, somos abençoados para abençoar, vem em nós e a partir de nós se espalha por todos. Então, quando eu clamo o reino de Deus, eu clamo sim para a minha vida, mas eu clamo
para o coletivo também. E esse reino, ele tem uma dimensão do presente e do futuro. No presente, ele é graça que acolhe, ele é graça que chama, ele é graça que, através do Espírito que habita em nós, como nós lemos, nos transporta das trevas para a luz. Ele é graça que em nós nos traz alegria, justiça e paz. Ele é graça que em nós, habita em nós e por nós. Mas ele também não é só nosso, ele é do coletivo, ele é do mundo, ele é da história. Então ele é um reino de graça, mas é um reino de glória, que aponta para quando o reino de Deus se estabelecerá por completo. É um reino que começa em mim, se estende através de mim, vaza pela minha vida, atingindo os outros, e lança a humanidade numa perspectiva futura do reino de Deus, do reino do Shalom, do reino da abundância de tudo para todos, do reino da vida dignificada, do reino da vida frutífera, do reino da vida de alegria, justiça e paz. Então, quando eu clamo pelo reino, quando eu chamo o reino, quando eu oro, Pai, venha o teu reino, eu entro num processo de transformação da minha vida e da sociedade. Eu sou atingido e vazado por esse reino, afetado por esse reino, transformado por esse reino, e não só eu, mas a sociedade, a partir de mim, começa a sofrer reflexos dessa transformação. Por isso eu quero ler para vocês um texto lindo que fala sobre essa perspectiva do reino de Deus. Esse reino que é graça, que é presente, que acolhe hoje, mas que também é um reino de glória, um reino que aponta para o futuro, um reino que aponta por uma perspectiva para a realização de um sonho, que é o reino de Deus estabelecido por completo. Ou seja, um reino que coloca os meus pés sobre o chão, porque ele é presente, tem a ver com a minha vida, com a minha realidade, com as minhas dores, com as minhas lutas, com os meus sofrimentos, com os meus sonhos, com as minhas tristezas, com as minhas alegrias, com a realidade que eu estou enfrentando, e hoje enfrentamos uma realidade dura. Então o reino de Deus é para essa realidade, é para o aqui e agora, é para a minha vida, mas ele aponta para o futuro, ele aponta para uma transformação a partir de mim, da sociedade. Então ele não só é um reino que me finca os pés no chão, que me traz para o aqui e agora, mas é um reino que me ajuda a caminhar, é um reino que me ajuda a olhar para frente, a ver uma perspectiva de transformação, a mirar num alvo e a buscar essa transformação, esse reino estabelecido. E é o texto de Isaías 65, um texto maravilhoso da palavra de Deus, que fala sobre esse reino de alegria, de justiça e de paz, a partir do versículo 17. Isaías 65, a partir do versículo 17, diz assim: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Renovo, transformação, superação, virada de página. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Reino de Deus é transformação. Reino de Deus é novo nascimento. Reino de Deus é renovo de vida. Mas não de uma vida antiga que é polida, que é engraxada, que é invernizada. Não. É uma nova vida, é um novo nascimento, é uma transformação de dentro para fora, é uma nova existência. As coisas velhas ficaram para trás. Não só as lembranças, as dores, os conflitos, mas os pecados, as amarguras, as ofensas, tudo aquilo que nos come por dentro e que destrói, que desagrega as nossas relações de afeto. Em Cristo, tudo isso é superado. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque crio para Jerusalém alegria
e para o seu povo motivo de gozo. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e nem choro de tristeza. É um reino de alegria, e é um reino que refaz todas as ordens, que organiza o que está desorganizado, que traz justiça para o caos. Olha só o que diz: nunca mais haverá nela crianças que vivam poucos dias, e idosos que não completem seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não construirão casas para que os outros habitem, e não plantarão para que os outros comam, porque o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para a calamidade, para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Ou seja, não haverá crianças de poucos dias, nem velhos que não cumprem os seus dias, não trabalharão em vão, não terão filhos para a calamidade, não construirão casas que não habitarão, não plantarão vinhas sem que comam delas. Ou seja, um reino de justiça. Então o reino de Deus, ele chega como justiça para a minha vida, justiça por mim e justiça através de mim. Por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando vocês encharcarem aquele povo que chora, aquele povo sedento e faminto de justiça, aquele povo que precisa ser consolado, quando vocês encharcarem a vida deles com as suas boas obras, com as suas obras de justiça em meu nome, eles glorificarão o Pai e verão eu em vocês, disse Jesus. Então esse reino é esse reino de justiça. Esse reino é um reino de perfeita comunhão. Diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Eles ainda estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi. Mas o pó será comida da terra, nem destruição em todo o meu santo monte. Um reino de comunhão perfeita. Antes da gente abrir a boca, o Senhor já estará. Que nessa época de luta contra a Covid-19, contra o coronavírus, que essa percepção, essa invasão, esse reino que inunda a minha vida, que me afeta no presente e me faz olhar para o futuro, que me firma os pés sobre o chão, mas me ajuda a caminhar. Que esse reino seja o condutor do meu coração, do meu olhar e das minhas mãos, e que a minha boca proclame com as minhas palavras essa esperança viva, essa justiça e essa alegria do reino para todos nós. Amém? Que Deus te dê uma segunda-feira e uma semana abençoada na sua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, com a sua família, estejam nos hospitais, estejam sobre a gente bonita que está trabalhando tanto para acolher os enfermos e tratá-los, esteja sobre essa gente brava que precisa trabalhar, protegendo-os de todo mal, esteja sobre a nossa cidade, sobre o Brasil e sobre o mundo. Que o reino de Deus pulse vigorosamente entre nós, pela presença do Teu Espírito, pelo Evangelho desse reino,
que é proclamado por cada um de nós. Amém. Um beijo no coração, que Deus te abençoe grandemente.